fazem um trabalho aí e aproveitar e perguntar qual que é a maior dificuldade que a gente tem aqui em Três Lagoas enfrenta na relação da causa animal, Bruna? Então, a maior dificuldade que acontece é o seguinte, a gente faz a denúncia, Uhum. o pessoal chega aí lá, né? Só que o animal que está sendo maltratado, ele acaba ficando ali no lugar onde está sendo maltratado porque não tem onde pôr esse animal. Uhum. E elas vão resgatar, elas vão pôr aonde? Mas antes tinha a vacina, né, de leishmaniose que a gente conseguia. Ah, tem a vacina? Tinha, só que aí foi proibida Nacionalmente. Assim. nacionalmente. Leishmaniose. Fraco, porque é óbvio que sim, né? A Isabela também cobra a mesma coisa, Isabela Viana, cadê o hospital público veterinário dessa cidade? Três Lagoas arrecada rios de dinheiro e impostos, precisamos é para já, não tem como esperar. A Patrícia Prado também passou da hora de ter um hospital veterinário aberto ao público aqui em Três Lagoas. Por que isso ainda não aconteceu? Sidmara Lopes, tem que ter hospital público. Da Lojas É. Marisa já vai ser mais A pessoa baratinho. tem que saber que ela vai ter gastos, né? Porque não adianta você pegar o animal e falar, ai, tudo é caro. Porque eu mesmo, que sou veterinário, já passei por diversos casos de gente chegar na clínica, ai, meu cachorro foi atropelado, mas como o custo é alto, eu quero um remédio para dor para ele. Como é que o seu cachorro foi atropelado, você vai dar um dipirona pro seu cachorro? Então, só peguem animais se vocês conseguirem arcar Tem com esse tempo, Eu também custo, gostaria de tudo, fazer senão... um adendo aqui, porque... Fala pessoal, tudo bem? Marcos Silva aqui para mais um podcast. Pode coffee? Hoje é pode coffee, né? Tá frio. Pode café. Pessoal, mais um podcast aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria de vocês. Hoje um assunto aí que nós, o Enio em especial, gosta bastante, né? É, a gente tava correndo atrás dessa pauta já tem algum tempo também, né? Uma pauta absurdamente relevante, visível para a sociedade inteira, né? Exatamente. A gente também lá na página Três Lagoas que eu quero, por várias vezes a gente coloca bastante coisa em relação a isso, Enio. É apelos, pedidos, rifas, né? Que o pessoal se vira aí, as protetoras, de uma forma geral, né? Todos os grupos aí de proteção animal, eles fazem esse tipo de tem esse tipo de demanda, né, para poder resolver de alguma forma apagar fogo, na verdade, né? E hoje, pessoal, a gente está recebendo aqui a Bruna do Por Animais Amor TL. Falei certo? É TL por Animais Amor. É, TL Por Animais Amor. Bruna, obrigado por ter aceito o convite de estar com a gente aqui hoje, viu? Obrigada, eu. Matheus também. Matheus é veterinário, Matheus Duque. Obrigado por ter aceito o convite de estar com a gente, meu irmão. Obrigado pelo convite, espero ajudar a esclarecer algumas coisas, Legal, algumas cara. questões aí. Legal, tenho certeza que vai ser produtivo. Para nós em especial, né, que a gente gosta de aprender, gosta de saber, né? É, a gente tem uma limitação intelectual grande, então isso é bom, porque ajuda a fazer o programa. Se o cara sabe tudo, ele não precisa nem fazer o podcast. E a né? gente tá liberado para fazer aquelas perguntas óbvias que precisam de respostas para a gente aprender, né? Gostaria de agradecer aos nossos parceiros aí, vários parceiros aí no programa de hoje. Também em especial a menina Azul que está aqui com a gente também, do grupo TL Por Animais Amor. Pronto, aprendi. Na verdade, eu já sigo, né, a página e a gente já compartilha alguns conteúdos junto, né? Sim. Mas é o TL Por Animais Amor, da Bruna e da Melina, tá, pessoal? Nossos parceiros, vários parceiros aí na data de hoje, gostaria de ressaltar, né? Mundo Mix, nosso parceiro, Mundo Pet também, Academia Power Fit, tá com a gente. Pretinho Importes, o Homem das Ervas, de tereré, tá, pessoal? Sweet Pet, meu amigo Pedro, um abraço, meu irmão. Telnet, nossa parceira aí, de internet. Esses caras aí são bons, né? É verdade. Já tomou? Já experimentou? Já, bastante. Coisa boa, hein? Poditera está com a gente. Sim, exatamente. Um agradecimento especial por vocês aí. Associação TL por Amor, por Animais Amor. Pessoal, para fazer uma doação, a gente vai deixar o Pix aí também, ó. O Pix é 48 769 963 1000 ao contrário 80, tá, pessoal? Faz um trabalho fantástico aí, vale a pena ajudar a eles ajudarem os animais. Beleza, pessoal? Cat Dog, nossa parceira também, várias doações aí de ração, em especial a gente fez uma mobilização bem bacana lá, o pessoal está acompanhando ali, o pessoal do Rio Grande do Sul, tem bastante animais lá, que, bom, vocês conhecem a situação,
pessoal e parceiro da gente aí, várias doações lá no Lions Clube Três Lagoas. Até aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do Lions lá, hein? Fizeram um trabalho fantástico lá, organização. Foi ração com força, né? Ração, alimentação, vestuário, né? Vestimento. Água pra caramba. Água, enfim, tudo que o pessoal precisa lá, de itens básicos aí, foram destinados para o pessoal lá no Rio Grande do Sul. Bem bacana a ação lá. Parabéns pro pessoal do Lions aí. Um abraço pra Michelle também, que a Michelle Moretti, né, que também é protetora, também estava com a gente, ajudou na pauta aí. Obrigadão, Michelle. Excelência Amortecedores, Fazendinha Casa e Campo, também o nosso parceiro lá, a Danila e o Pedro. Mundo Mix, esse aí é um mundo de variedades para você, nosso amigo Hélio. Mundo Pet acabou, né? É isso aí? Show de bola, brigadão, pessoal. Enio, e aí, cara, essa pauta aí, cara? É interessante até, eu tava pensando com relação a começar o bate-papo assim, eu vi recentemente tem um grupo que chama Grade, que é um grupo não local, é nacional, para resgate de animais em momentos de crise. E eu vi uma entrevista a respeito eu acho que ela é veterinária e eu acho que tem uma galera que acompanha ela. Que é engraçado, a gente não tinha muito esse olhar, né? Nessa do Rio Grande do Sul, acho que as pessoas olharam mais, exploraram também pra caramba lá o cavalo no telhado da casa, aquela coisa toda. Mas assim, teve Brumadinho, que foi um desastre absurdo, né? Uhum. E você via muitas pessoas falando no jornal, não, resgatou tantas pessoas, tantos corpos desaparecidos, mas ninguém falou em resgatar os animais, né? Que a lama cobriu ou que de alguma forma ficou desaparecido e tal. E tem uma cena muito forte na internet também de uma enchente, se eu não me engano, no Rio. Uma foto não, um vídeo, que era uma mulher com a casa quase desabando, acho que vocês devem ter visto. É um antigo? Bem antigo. E, cara, ela não larga o cachorro. E ela tá no teto e a casa vai cair. Aí uns vizinhos jogam uma corda pra ela. E aí ela se amarra meio que daquele jeito, os caras gritando pra ela, assim. E aí quando ela vai, ela se solta e com o cachorro no colo. Só que ela não aguenta, o cachorro vai na enxurrada e eles conseguem resgatar ela. Mas é engraçado que aquele olhar é assim, o nível de preocupação dela com o animal, né? Pô, ela ia morrer, meu. E ela tava ali ainda assim segurando o cachorro. Mas você não via isso, né? Tipo, nessa do Rio Grande do Sul ficou mais explícito, né? Doação de ração, porque, tipo, se você pegar as catástrofes no Brasil, no momento algum você vai ver. Pelo menos eu não tenho essa referência. E, tipo, a pessoa se preocupando em doar ração para animais e cuidar do animal depois da catástrofe, resgatar o animal, né? Nessa ficou bem evidente que teve eu acho que até foi uma mobilização maior, né? Porque os animais acabaram ficando, né? Então tem um pouco mais essa atenção da sociedade hoje, né? Pela causa animal, de certa forma, né? Não é uma coisa meio que passa batido, tipo outros desastres. O que perdeu, ninguém vai atrás e tal. Acho que do Brumadinho a gente via mais imagens até dos cães salvando as pessoas, né, nos resgates do que as pessoas salvando. Porque lá foi uma área rural até também, né? Então o que você imagina de gado, de cavalo, que, sei lá, ficou pairando lá no meio do rio. E também, eu acredito que também Brumadinho foi tudo mais rápido, talvez, né? Porque... Mas se eu não me engano foi lá onde esse grade começou, não tenho certeza. Mas eu lembro de alguma coisa de resgate também dos animais, só que em menor, não tão nessa a gente percebe que teve uma visibilidade maior, né? Acho que a proporção foi muito maior. Também várias cidades, né? Então ela foi, de repente foi proporcional, né? Acho que a cobertura, você tem razão. Mas é por conta de ações como essa, né, que a gente tem grupos como esse aqui em Três Lagoas, né, que fazem um trabalho aí. E aproveitar e perguntar, qual que é a maior dificuldade que a gente tem aqui em Três Lagoas enfrenta na relação da causa animal, Bruna? Então, a maior dificuldade é que a gente não tem onde acolher esses animais. E a gente não tem um veterinário público, né? Assim, um local que a gente pode estar levando esses animais resgatados. Então a gente tem que levar no veterinário e acabar colocando esses animais dentro da nossa casa, ficando na nossa residência, né? Ou lar temporário, mas hoje está muito difícil, porque realmente são sempre as mesmas pessoas que podem dar esse lar temporário. Então essas pessoas já estão com as casas lotadas. Na minha casa eu tô com 6 cachorros e 10 gatos. Caramba! Então assim, não dá mais, né? E são todos que precisaram de lar temporário e ficou, porque igual a maioria deles tem leishmaniose, ninguém quer. Então eu tenho que tratar eles até o último dia, né, da vida deles. E gato, que às vezes a gente pega, tem uma doença renal, alguma coisa, tem que cuidar e acaba tendo que ficar
no local. Então a nossa maior dificuldade é essa. A gente não tem onde deixar esses animais para ser tratados. Porque não adianta eu resgatar ele ali na rua, atropelado ou doente, levar na veterinária, eu pagar o veterinário tudo, o tratamento, e devolver ele ali. Porque como que, ainda mais gato, o cachorro também, assim, que eles andam, não param no mesmo lugar. É verdade. Como que eu vou tratar esse animal na rua? Eu vou voltar lá mais tarde para dar medicação, ele não vai estar mais ali, né? E o gato tem toda uma dificuldade também de dar a medicação. Então a gente precisa urgente de um hospital veterinário público, onde a gente pode estar levando esses animais, e um abrigo, porque dali eles precisam ir para algum lugar, né? Então é uma dificuldade que a gente enfrenta, assim, que a gente não sabe mais o que fazer. Então tem dia que, tem um animal lá que precisa de resgate, mas não tem mais o que fazer, porque uma que a gente tá endividada, não tem nem como atender mais, e depois esse animal vai para onde? Né? Um dia eu fiquei mais de 1 hora andando com um cachorro no braço, tentando procurar uma veterinária para me deixar, porque ele tava com sarna, eu não sabia se eu ia passar pro uso de casa, e eu não achei nenhum lugar que eu pudesse deixar ele, eu falei, eu vou devolver na rua. Enfiei ele dentro da minha casa, com o risco de todos eles pegarem também. Então a gente não tem uma escolha de onde deixar esses animais. Né? E na clínica a gente tem que pagar, e ninguém vai aguentar. Esse controle que tem de microchip já tem aqui? Tem. Mas é privado ou público? Não, tem o público Tem também. no Castramóvel. No Castramóvel eles já aplicam. Já fazem esse programa do chip mesmo. Como é que tá essa questão do castramóvel? Porque, pelo menos a informação que eu tenho, há alguns meses não estava funcionando. Parece que voltou agora, é isso? Voltou, ficou o quê? Uns 6 meses? Ele ficou um tempão sem funcionar. Aí eles voltaram agora. Passado. E parece que também agora a castração por dia diminuiu também o número de animais. São 6 animais. 6 animais só. de manhã, de tarde ou o dia inteiro? Cara, mas Eu não sei, eles falaram o quê? Não falaram nada? Então 6 por dia. 6 por dia. Não é nada, Cara, mas né? você fala, uma cidade do tamanho das Lagoas, Não é 6 por nada. dia é uma gota no oceano, né? Não, e também tem a questão de que eles não procuram os bairros que necessitam mais Tem uma demanda tem de demanda animais. maior de animais. Eu acho que eles não fazem nenhuma pesquisa. Já chegou a ter algum tipo de mutirão? Porque eu já ouvi falar que tem algumas cidades já fizeram mutirão de... Mutirão, eu acredito que Porque não. eu acho que o que orbita muito nessa coisa do Mutirão problema... de castração, você diz. Mutirão de castração. Que orbita muito nessa questão é o fato de... Parece que não tem uma coisa muito organizada, né? Ah, não. É estranho, né? Quer dizer, mas assim, o que é estranho é porque tem só associações ou grupos de causa animal aqui, vocês têm ideia de quantos tem mais ou menos? A associação mesmo são 2. E grupos que a gente saiba são 3, né? Eu acho. Então São 7 3. mais ou menos Fora as coletivos. pessoas, fora as pessoas que fazem por conta Os própria, né? independentes. Cara, é também, muita né? gente, assim, se você for ver. E ao mesmo tempo não Parece tem. que a gente não faz nada. Porque é estranho, tipo, muita vocês estão demanda ralando pra de caramba. E o que eu acho, eu até comentei uma vez numa pauta que a gente fez na área tributária, assim, que até o mendigo, o cachorro de rua, ele paga imposto, né? Porque quando você ajuda um cachorro de rua, você é obrigado a comprar a ração que já tem o imposto. Então, ele provoca em você uma empatia, uma dor por ele e fala, vou ajudar. Aí você está pagando o imposto para o governo e comprando a ração. Esse imposto não vai chegar naquele cachorro. Não. Né? Se imaginou se a ração que você paga, o imposto que você paga na ração, sei lá, 1% fosse para causa animal, por exemplo. Você já resolveria um problema estrutural, né? Nacional, de repente. Mas fica muito amarrado, você fica muito limitado, né? Você não consegue desempenhar nada, né? É muita gente envolvida numa causa, mas ao mesmo tempo o poder público mesmo... Não, a gente não sai do lugar. Isso que a Bruna falou, a Michelle até fez um comentário aqui que eu acho que vai ao encontro do que ela falou. Precisamos urgentemente, a Michelle Moretti, precisamos urgentemente de um lugar para acolher os animais resgatados. Ter atendimento veterinário para emergência, né? Mais castrações e cumprimento da lei para maus tratos e abandono. Acho que conversa bastante com o que você acabou de relatar. E a questão dos maus tratos também acontece o seguinte, a gente faz a denúncia, o pessoal chega aí lá, né? Só que o animal que está sendo maltratado, ele acaba ficando ali no lugar onde está sendo maltratado porque não tem onde pôr esse animal. E elas vão resgatar, elas vão pôr aonde? Mas esse animal maltratado seria tipo alguém que denunciaria?
Alguém que denunciou, né? Por exemplo, já aconteceu às vezes de ter vídeo da pessoa judiando, alguma coisa, e o pessoal vai lá, conversa, né? Mas o pessoal quem? A associação? Não, a Secretaria do Meio Ambiente Ambiente. ou a Ambiental, né? Vai lá. Vai lá, a gente faz a ligação, faz a denúncia e eles vão lá. Aham. Só que o que acontece? Eles chegam lá, a maioria das vezes, e até multa, talvez, mas assim, normalmente eles conversam, né? Tenta conversar com a pessoa, avisar que na próxima vez eles voltariam lá pra multar e tal. Só que o animal fica, porque não tem aonde colocar esse animal. Então, mas aí já é uma contradição do próprio poder público, É. né? Porque se você tá. Vamos trazer pro humano. Se o cara, sei lá, bateu na mulher, ou a mulher bateu no cara, né? Ó, não pode. Quer dizer, Bateu no filho, não. bateu no filho, enfim. Houve a violência. Tem O abrigo, né? o andamento do Isso. processo. Tem pra onde essa criança ir, né? E no esse caso. cara vai ser afastado, né? Agora não tem, por exemplo, igual a ambiental, no caso, se eles forem lá, ou a polícia também, eles também têm que ir, se a gente caso ligar, né? Uhum. E se eles chegarem no local e realmente estiver acontecendo, eles podem até prender o autor ou dar uma multa, mas aquele animal vai continuar ali, porque não Sim. tem onde E colocar não esse faz animal. sentido, né? Você entendeu? Então, assim, acaba que a gente fica de mãos atadas. O que que adianta eu fazer a denúncia, eles irem lá, mas o animal não tem pra onde ir. Na verdade não faz sentido. né? Já chegaram a falar pra gente, falar assim, você tem onde pôr esse animal? Caramba. Aí eu vou falar assim, meu Deus. Quem te pergunta isso? Às vezes a gente liga, né, na Secretaria do Meio Ambiente ou algum Mas aí que é lugar. engraçado. Aí elas falam assim, ó, mas você tem onde pôr esse animal? Não, não tenho. Eu falei, Mas eu acho Sim, que o poder entendeu? público deveria ter, né? Porque a lógica. no mínimo, né? Pelo menos pra esses que estão Até pra sofrendo conseguir maus tratos. cumprir a lei, né? Porque a lei não se cumpre, ela não termina. Não. Você dá o start no processo de que, tipo, ó, o cara tá fazendo algo errado, ok. E como que te resolve isso? Bom, tirando o animal de lá. Então, ok. E vai pra onde? Não tem. Não tem. Então, Ou até mesmo um animal, vamos supor, algum vizinho vê um animal maltratado e que Denuncia. denuncia que o vizinho não dá assistência veterinária. Aí eles vão lá na Secretaria do Meio Ambiente, fazem o teste de leishmaniose e dá positivo. Se o tutor falar não, não quero, eles levam e sacrificam o animal. Então, que acontece? Se der positivo- O tutor não é autuado. mas né, no caso, se der positivo, E o tutor não quiser Aí- tratar, aí o animal tem que ser pode ser sacrificado. sacrificado. Se não arrumar lar, nada. Ixi, já teve algumas vezes que algumas outras protetoras, que a gente corre para tentar arrumar algum lar porque o tutor não quer tratar E a se não tratar, vai leishmaniose, ter se não que tratar, então a gente sacrificar. fica correndo atrás para arrumar um lar para conseguir salvar, mas tem diversos casos que aí quem acaba sofrendo, na verdade, é o animal, o tutor continua, daqui a um mês ele vai arrumar outro animal, vai acontecer a mesma coisa, ou joga na rua, ou... A incidência ainda é muito grande de leishmaniose na cidade? é muito grande, muito. Não. E falta muita conscientização também da população de forma Pois é, geral. porque né? a leishmaniose ela é diferente da dengue, né? A proliferação dela não é por água, né? É por matéria Não. orgânica, né? Isso. Né? E antes tinha a vacina, né, de leishmaniose que a gente conseguia. Ah, tem a vacina Tinha, só que aí foi proibida nacionalmente? Assim. nacionalmente. Por quê? Não tem A eficácia? Anvisa, dá algum- teve algum BO na documentação com a Anvisa que não. Então teve não tem, não tem. essa vacina não existe. Agora não mais. Não tá, era só um laboratório que produzia ela. Aí você vacinava, protegia de forma geral. É claro que nem toda vacina é 100%, mas igual o Covid, né? O animal podia pegar, mas aí tinha alguns sintomas mais brandos, né, no caso. Mas aí tem a coleira, tem repelentes contra o mosquito, tem toda Citronela, uma forma aquela coisa de prevenção. Só que aí falta muita conscientização da população de forma geral em todas as questões, né? Que você tem que pegar um animal, você tem que ter tempo, tem que ter dinheiro, tudo. Agora as pessoas pegam, acham que é que nem décadas atrás, só alimentar ele, deixar para cuidar do quintal, não Fora tem que a doença, responsabilidade quando nenhuma. passada também pro humano, é hard, né? Sim. Então, é por isso que tem essa questão também de bastante preconceito das pessoas adotarem os animais com leishmaniose. Tem toda essa questão também, né? Ele sendo tratado, ele não é mais transmite. ele não corre o risco de ser um hospedeiro da leishmaniose, o mosquito picar ele, picar a pessoa e Tem exames que dá pra gente fazer para ver a carga viral no organismo daquele animal. Chega um determinado momento do tratamento que a carga viral, não, desculpa, a carga parasitária. Chega um momento que a carga parasitária está tão baixa que aí ele não, se um mosquito for lá
picar ele, não ocorre Mas a transmissão. cura mesmo, ela não A acontece. cura... É tipo um não. HIV, assim. pro Você humano. consegue deixar o animal não tem mais sintomas, Os coquetéis que o cara toma lá para HIV é mais ou você menos fica parecido. Estabilizada, né, a doença. fica estabilizada e vai tomar pro resto da vida. Aí depende muito do organismo de cada animal, né? Tem animais que vivem a vida inteira. Minha avó tem um cão, inclusive, que tem 14 anos, tem leishmaniose, 14 anos. tá lá idoso, toma... Provavelmente vai morrer por outra causa, vai não morrer, leishmaniose. por velhice, provavelmente É. mesmo, ele tá bem velhinho e não afeta em nada a saúde dele. Então depende muito do organismo de cada animal. Tem um animal que responde melhor a algum tratamento, outro a outro. Mas aí vai daquilo que vocês apontaram, né? O cuidado, né? Que a família vai ter com o cão, né? Sim. Para poder cuidar. E tudo isso demanda responsabilidade, né? Sim. E às vezes acontece isso. A pessoa pega um cachorro, não sabe que não é só ter um cachorro para cuidar do quintal. No quintal. Às vezes não alimentar nem é a preocupação dele, porque tem gente que, como a gente viu antigamente era padrão, né? O resto de alimento servia como alimento, né? Para eles, então... E veterinário também, né? Eu tenho 5 gatos, né? Então, quando um ficar ruim, lá vai, né? Grana. Mas você tem que dar um jeito. Sim. Então você tem que... Esse é o negócio. A gente fala assim, ó, a pessoa quer ter um animal, mas ela não quer ter o gasto, né? Com o animal. Sim. Então eu falo assim, olha, gente, esses tantos animais estão dentro da minha casa. Acho que em um mês, eu e a Melina, a gente gastou 3 mil reais numa clínica. Com 3 animais, eu acho. Então, assim, isso com desconto, né? Isso aí com desconto que a gente teve na clínica. Então, assim, por isso que a gente teve que parar de resgatar, né? Porque não é só a gente pegar, a gente vai ter que tratar eles sem leishmaniose o resto da vida. Então, enquanto eles estiverem ali com a gente, eu vou ter que dar a medicação pra eles e aí é o que acontece. Às vezes, depende do organismo, ele acostuma com a medicação, aí você tem que trocar a medicação, você tem que ir mudando, e aí o animal, de repente, fica muito ruim, e de repente, tem mês que ele tá bem, tem mês que ele não tá, e aí você tem que estar ali trocando medicação. Fazendo exames periodicamente também. Pra ver essa aparência, carga aí do animal, mas aí muita gente só quer ter e não quer cuidar, não quer ter o gasto. Né? Aparentemente, tipo, se fossem ter, por exemplo, essas demandas de um hospital veterinário e um abrigo, eu acho que atenderia atenderia sim a sociedade, mas de um modo geral, muito mais quem tem esse empenho em resolver os problemas, né? Vocês conseguiriam ter essa mobilidade de levar o animal ou de fazer parte do processo ali, né? Isso. Diferente de repente, meu cachorro tá doente. Bom, seu cachorro tá doente, vai no veterinário particular, paga, resolve o que tiver que pagar. Nesse cenário, Aino, até seria um grupo de apoio para objetivo fim, né? Se tivéssemos essas estruturas. Eu até comentei com o Marco, né? Se tem alguma coisa de conselho animal, né? Alguma coisa nesse sentido, como conselho de saúde ou conselho de educação. De repente, para realmente ter... Uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, nesse lance do Rio Grande do Sul, voltando ao assunto, é assim, você vê muita energia no sentido de querer participar do processo com algum tipo de ajuda, mas ao mesmo tempo, eu comentei isso e vi depois muita gente falar no jornalismo, assim, que depois não é só doar aleatoriamente, porque igual o cara falou, você vai lá e doa água, no primeiro momento é água, aí vai lá água, chega um momento que não precisa mais de água, mas o cara tá doando porque ele é o que ele sabe, quer dizer, falta um centro operacional, né? Olha, a demanda hoje é o seguinte, temos X cachorros na rua, mas a gente está tendo muito gato também, então o que a gente precisa hoje? O foco é castrar, o foco é tentar achar um lugar para o acolhimento. Então, essa direção, com muita gente dando ideia, mas cada um do seu jeito, acaba às vezes meio que não sendo tão efetivo enquanto se todo mundo tiver... Por exemplo, talvez esse conselho, né? Porque você vai querer debater. Óbvio que vão ter ideias diferentes. Mas ali você vai chegar a um consenso de que, tipo, olha, isso é prioridade agora. Então você vai meio que norteando a causa, né? Pelo que eu entendi, ele precisa ser ações paralelas, né? Não pode ser uma ação única, né? Uma bala de prata, né? Ela tem que ser várias ações, né? Como você apontou, o hospital veterinário, mas também um abrigo, né? Ele pode ser em anexo, inclusive, isso? É isso que eu ia perguntar também. Eu acredito que sim. Acho que seria até mais econômico, né? Se tivesse assim algo bem organizado, seria até melhor. Espaço até que tem por parte do poder público para construir isso, tem. Né? Não, espaço
Não sei se a gente tem. Bom, orçamento a gente tem, né, também. Tem. Vocês têm uma ideia de quanto custaria, por exemplo, um hospital e um... Olha, não tenho Eu vi, falar em valores. antes da pauta, eu vi uma ativista de Foz do Iguaçu, que ela conseguiu um hospital veterinário para lá. Não, acho que não inclui abrigo. Mas Foz do Iguaçu eu fui ver os números para comparar custo, né? Você vai tentar... E aí, geralmente você via muita cidade grande, mas Foz do Iguaçu tem uma população um pouco maior que Três Lagoas, acho que 200 e poucos mil habitantes. Eu acho que se brincar o orçamento nosso empata, ou se brincar às vezes é até maior. Então, se lá fez aqui, provavelmente teria condições de fazer. O de lá, se eu não estiver enganado, ficou na casa de 2 milhões. Que, assim, olhando para um prédio, uma estrutura pública, o tamanho do orçamento que o município tem, a gente está falando de... 16 horas de orçamento. 16, a gente fala muito isso, assim, a gente gosta de trazer a clareza do tamanho do caixa que um prefeito de Três Lagoas tem proporcionalmente, né? Então, assim, 16 horas de arrecadação do município construiria um hospital desse. Que a gente está falando do hospital de uma cidade de 200 mil habitantes, quer dizer, talvez aqui nem precisaria gastar 2 milhões, poderia ser menos. Mas, assim... Condições tem. O que me chama a atenção é isso. Condições tem muita gente engajada e, ao mesmo tempo, como que o parlamento, os vereadores e o executivo não têm um olhar realmente e falam, queremos isso vai ter que acontecer. Não tem um compromisso explícito por parte deles. Né, Já fizemos várias reuniões, mas nunca com o prefeito, mas nunca chegou na conclusão. Sempre ficou nessa promessa de... O seu grupo ver. Ou mais Nós, grupos? da associação, né? Uhum. E da Gislaine também, que tem um projeto Iamar, que são das casinhas, né? Com a Michelle também. Uhum. E fomos nessa várias... Essas duas, vocês a gente esses se dois juntou grupos. E fomos lá, né? Nessa, isso que eu acho interessante. Várias, não sei nem se foi 3, 4 reuniões, não lembro. E chegava lá, discutia, falava, só que sempre tem alguém contra, parece que você fala assim... Não é fácil, né? Eles acham que é uma coisa meio fácil. Não é fácil. Mas um quer tentar fazer e sempre tem alguém que quer dificultar ali, né? Tipo assim, vamos pegar o fundo lá das zoonoses, fazer um abrigo ali provisório pra gente ver. Não pode. Então, assim, a gente... Isso daí do poder público. Ali deles, né? Então, assim, a gente foi em várias reuniões, conversamos, levamos... tem até uma planta de um abrigo, né, que a gente seria feito lá no fundo dos zoonoses, mas não resolveu nada. Então, não assim, andou. Não andou o negócio, sabe? Tem o custo para a produção desse abrigo e tem o custo operacional também, né? Porque tem que ter ração. A gente tem que manter o local. Até... Nem sei se eu posso falar, mas o prefeito até falou pra gente assim, vocês querem um castramóvel? Que a gente falou da questão da castração. A gente dá, quanto que é um castramóvel? A gente dá pra vocês. Eu falei, mas não é fácil. Eu preciso manter esse castramóvel, Meio né? que se livrando. Então, eu preciso pôr um veterinário no castramóvel. A gente precisa de equipamento no insumo, né? Como que eu vou fazer isso? Eu não consigo comprar nem a ração, né? Desses animais Mas do a mês. estrutura do castramóveis, ela veio dessa forma, né? Sim. Ou não, só castramóvel? Hoje? Não, então, não sei te falar, mas eu falo assim... Hoje tem um veterinário do... Não, tem um veterinário, tá tudo certinho, mas eu falo assim, ele queria dar pra gente esse castramóvel. E vocês que se virassem e pra a manter. gente mantém. Só a estrutura, assim, no caso, né? Mas como que eu vou manter um negócio desse? Mas não é assim, o né? O que me chama a atenção é assim, os 6 animais por dia, vamos ser assim, generosos e triplicar. Fora a questão que só são machos, né? Que são não vai resolver, não né? Pois então esse é até um ponto interessante de falar. Só a castração do macho resolve? Não, porque vamos supor, se forem animais de rua mesmo, o macho vai, se tiver 5 fêmeas e um macho só ali naquela rua, ele vai... Um harém pro cachorro. Não, e eles vão longe, né, gente? Então não adianta a gente castrar os machos aqui, tipo assim, e nem todo mundo leva esses animais pra castrar. Nem todo mundo vai levar. Tem muita gente ainda que acha que castrar faz mal. Então não adianta muito. Então é falta de conscientização de uma forma geral. Por que a gente não castra as fêmeas? Qual que é o... Cara, o trabalho é maior. O trabalho é mais difícil. É mais macho demorado, é muito mais delicado, fácil. Mais delicado. Tem toda a questão. A fêmea no cio não pode ser castrada, tem que ter um tempo pós-cio dela. Gestante não pode.
É claro, tem que também ser um determinado tempo pós ela ter tido os Mas filhotes. a questão da castração, por exemplo, que me chama um pouco a atenção, o problema que eu percebo assim de proliferação maior é de gatos, Sim. né? E aí você tem, tipo, por exemplo, ou já teve um plano de castração mais célere, no sentido de fazer mutirões, de realmente... Não, cara, na moral, 6, pra mim, nem entra na conversa. Você castrar Olha, 6 gatos... Não, a conta não bate. Não faz sentido. A gente teve assim, a prefeitura deixou pago algumas castrações, não lembro o total, em uma clínica. E para nós protetores e pessoas de baixa renda, né? Acredito, porque teve muita gente que levou que não era animais de rua. E aí a gente fez esse mutirão, mas entre a gente, né? Por conta das colônias, aí juntava aí. Eu mesmo entro no meu serviço meia-noite, às vezes era 9 horas da noite, tava catando gato, você entendeu? E eu falei, tipo, tinha que levar ou pra minha casa, para no outro dia levar esse gato, pra essa gata, né? E no dá caso, trabalho, hein? E ficava horas, já fiquei Como mais vai de 2 pegar, horas pra né? pegar uma gata, né? Eu já fiz isso. Então, assim, Eu não eu é um não sou negócio. protetor, não não, é um né? negócio Gata é fácil. muito- Eu já peguei, perdoa, Melina, eu já peguei gata na mão de raiva, de tanto que eu Sério? fiquei agachada esperando a gata entrar no negócio, ela não entrava Lá e em eu, casa, sabe? tem 3, tinham 4, aí uma foi atropelada, a gente tem 3. E aí eu acho que tem gente que vê que você tem e fala, vou jogar lá na É, frente, desse sim. jeito. esse besta pega. E o besta acaba pegando. E aí a gente pegou uma que era mansa. Então a gente levou, castrou, beleza. E meu pai já fala, ó, já castra, porque geralmente é Você fêmea. piscou o negócio. Falei, meu, então já castra, já tá aqui mesmo, não tá dando, vai. Isso que você tá falando é muito real. Tem a dona Dilma ali, ela mora ali na Sara Aparecida. E ela, cara, a última vez que a gente conversou, acho que ela tinha coisa de 30 e alguma coisa gato. Gato e gata. E exatamente isso, ali na frente da casa cara dela. Uma vê que senhora que tem- pinta o muro ali. Ela é artista, plástica, ela pinta o muro dela, coisa mais linda. E ela tem gatos, né? Então ela fez as casinhas no pé do Iti ali, tal, para os Nossa, gatos que se legal. pendurar. Bem legal. Bem na rua mesmo, assim. E aí o pessoal... É, de uma molina. É. E aí o pessoal sempre coloca gato lá, né, amor? A gente passava lá, volta e meia, tinha uns gatinhos pequenos, que o pessoal falou, esse daí deixaram agora. E é exatamente isso que você falou. Porque quando o pessoal vê que tá cuidando, Eles soltam. jogam. Mas o duro é pegar, porque uma entrou e a gente botou até o apelido dela de arisca, assim, porque ela saía, ela corria, ela tinha medo da gente, né? Mas ia toda hora comer ração dos gatos de lá de casa. Falei, cara, vou ter que dar um jeito de pegar essa gata. Velho do céu, foi uma operação lá em casa, assim, gato não é absurda. fácil. E minha preocupação depois que eu levei pro veterinário, eu falei, cara, como é que faz? Porque eu não vou dar conta de dar remédio, antibiótico. Depois que operou, meu, ela vai ficar lá, Não vai mas eu pegar não mais. pego fácil. E aí ele falou, não, eu vou dar uma, não sei como é que foi Injeção, lá. É, e tal, que é já pra garantir que ela não vai precisar de nenhuma medicação. Tá lá, tá bem, tudo. deixa eu só ler 2 perguntas aqui. Acho que uma a gente já quase que respondeu. Alexandre Nunes, nosso parceiro. Abraço, Alexandre. Por que não há um programa contínuo de castração gratuita pelo município? Eu acho que seria basicamente o castramóvel constante, né? E castrando as fêmeas e mais por dia, né? É, porque eu acho que quantidade maior, né? entra naquela discussão, que eu acho, né? 6 por dia não vai valer nada, então acho que teria que ser uma coisa, É mais sei lá. macho, né? Que sei É. lá quanto tempo que dura pra castrar um macho. É bem... O problema maior é a anestesia, né? De um animal, até o animal ser anestesiado, depois voltar. Mas o Agora, processo. Matheus, fala com a gente. É caro, não é? É caro. Depende, na verdade. É porque, Quanto custa no setor privado A média. castrar uma fêmea? cara, depende muito do. Ah, é? Depende muito da clínica que já me Da cobraram clínica. R$300. Ah, é? Tem também lugar que só faz com anestesia inalatória, que é muito mais segura, só que é mais cara. Então depende muito do lugar. Da clínica mesmo. gourmet e da clínica mais... Depende light. de cada profissional, realmente. Mas assim, a castração de uma fêmea custa isso. Mas se você tiver um veterinário contratado, A gente né, ele pode vai falar receber assim que a salário, castração né? da fêmea é o dobro do valor da do macho, assim, basicamente. Por isso que até é mais difícil deles colocarem, eu acho que talvez a castração das fêmeas. Eu não sei também, como é mais difícil, eu não sei se os veterinários que ficam lá são capacitados também para esse tipo de castração. Fora que tem todo esse problema
que não pode estar no cio em questão, aí você tem que avisar toda a população também, porque eles não vão saber, eu acredito, se a cachorra está apta ou não para ser castrada, né? Então tem toda uma maior burocracia, eu acredito também, e talvez seja por isso que ainda não fizeram esse da tipo. Patrícia Matsui também, que é interessante, né? Queria muito saber, porque eu não sei se vocês estão aptos a responder essa pergunta, né? Que é mais direção da Poder Público. Mas, Patrícia Matsui, a Japa, queria muito saber porque o Centro de Zoonose recebe ou recebia ração, sendo que eles não abrigam animais abandonados e nem fazem a doação. A gente também queria uma resposta. Mas eu acho que pode ser o fato de quando você coleta o animal ou para eutanásia ou por algum tipo de doença, esse animal provavelmente fica na programação, eles não fazem eutanásia talvez, imagino eu, diariamente. Então vai precisar ter ração para ele ficar naqueles dias lá. Mas é muita ração. Que se recebe? É muita ração. Mas ela recebe por doação ou por compra? Compra. E é engraçado que é sempre no mesmo local, essa compra dessa ração. E são toneladas de ração. Caraca. Então, assim, até... E não é doada? A gente nunca viu. Até conversei com uma certa pessoa que se ela pudesse saber, conseguir ver qual seria o dia da entrega dessa ração, que eu queria ver. Essas 5 toneladas de ração, porque ano passado, não sei se foi em agosto, não lembro, foram 5 toneladas de ração. E agora já saiu de novo, que foi 3 toneladas. Então, então, é assim, fácil de gente... fazer, que meu amigo Wendel Torres vai saber fazer essa matemática. Você faz o cálculo de quanto eutanásia tem no dia e quantos animais foram atendidos. Quantos animais foram atendidos naquele mês? Se esse animal não come uma tonelada, tem alguma coisa... Os caras estão assim, alimentando elefante, agora, lá. só que assim, eles estão justificando agora que essa ração tá indo pro centro de zoonoses. Comentaram que, acho que ano passado no documento tava centro de zoonoses, fazendinha, Fazendinha cemitério. é o quê? Menina, não... Fazendinha é aquela região Deve lá, ser uma região, né? aquela da antiga... Os alojamentos. Abrigamento. Isso, Mas o que alojamento. tem isso a ver com o Então, É que lá tem alguns animais que eles ficaram por lá e o pessoal meio que acabou dotando. Se é o que eu tô pensando. Então, mas Talvez quantos aí animais, pra lá né? eles doam, né? Essa Talvez ração, umas talvez. onças, né? Então, gatos, assim, né, é uma mano? coisa também que a gente queria, né? Uma resposta. Bom, mas eu A acho gente que de queria qualquer forma saber. o poder público tem que ter transparência aqui nos gastos. Que Sim. Ontem eu vi o... Demanda de repente teria para ração. Agora a quantidade é que a gente precisa entender para onde que vai. Mas né? assim, porque quando começou a surgir essa questão dessas toneladas, dessas ações, eles não tinham justificado para onde ia. Aí a gente foi atrás, a Gisane até foi atrás, a gente foi procurar, e aí a gente começou a apertar, falou, mas para onde tá indo essas ações? Porque a gente não tá vendo, né? Pelo menos as associações deveriam então ganhar alguma coisa, Chegaram né? a documentar isso, assim? Não, a gente que chegou a pegar Mas os essa documentos requisição e vocês fizeram por publicar. escrito. Tem no... Não sei se é lá no site de transparência, não sei lá onde que é. Eu sei que a Gisane Vocês que... fizeram requisição de informação. Isso aí a gente pegou os documentos, tudo. Ah, tiveram acesso. A gente tem eu tenho todos os documentos aqui, desde o ano passado. E aí o ano passado pra cá que eles começaram a justificar que essa ração tá indo pra esses local. Só que, gente, 5 toneladas de ração é muita ração. É 5 toneladas. O ano passado, sim. Esse ano agora... Mês daria. Mas aí, isso é no quê? Então, aí não dá pra é saber, onde- né? Ah, deve ser do Foi uma ano, né? compra de 5 toneladas. Só que Isso. tem um detalhe. Se você compra 5 toneladas, ela tem validade, né? Fora que... mesmo que seja no ano, gente, é muita ração pros local onde eles estão falando que foi essa ração. Entendi. E aí esse ano tá lá que são 3 toneladas. Eu falei assim, eu quero ver a entrega dessas ações. Porque se tá tendo a compra, se tá entregando realmente nesses lugares, eu quero ver. Eu acho que a Essas- premissa, né? eu volto a dizer, eu acho que a premissa do poder público é ter transparência nos gastos, né? O melhor detergente do mundo é a luz solar, né? Então você Perfeito. precisa ter que expor aquilo ali, né? Mas essa coisa eu fiquei intrigado agora, porque realmente eu imagino que vai ter a necessidade de, tipo, animais vão ficar lá por X, sei lá, observação, isso, aquilo, ou algum problema, mas 3 toneladas... Vamos aqui para Elisa também, Elisa Silva, nossa parceira também. Por que não temos um abrigo público em Três Lagoas? Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Por que a gente não falou, né? Talvez Não, porque Já talvez não, seja já é má difícil, vontade, porque né? elas falaram que já teve a iniciativa de Sim, ver já fomos reuniões. na zoonose, e já tudo. conversamos na questão da zoonose também, mas lá eles falam que não pode abrigar, porque o que a gente ouviu de uma secretária lá no dia da reunião?
que os cenizonosos foi feito para matar, não para abrigar. Então não serve, igual a gente falou assim, por que a gente não caça as gatas, as cachorras lá, né? Que tem o lugar e tem o veterinário. Porque ela não foi feito para, por exemplo, para ajudar, sei lá, né? O que ela quis dizer. Eu que sei lá é um que local feito para matar. Eu sei então... que o centro de zoonose ele precisa ser, eu não sei se tem uma norma algo do tipo, mas ele não pode ficar muito próximo do perímetro urbano por conta, por exemplo, igual da leishmaniose. Se você tiver um animal com leishmaniose, de repente casas próximas ali e o mosquito, pode ser que seja um lugar que, então às vezes ele parece que tem, eu não tenho certeza, mas tem que ser um lugar mais isolado. Poderia ser essa questão, tipo, se você vai tratar o animal, se o município for tratar esse animal, ele pode de repente não estar criando risco para os demais que vão estar lá só abrigados. Talvez seja isso também. Então, mas em outras cidades, eles castram normalmente. Não, a castração até eu acho que é possível, porque você tem um profissional, tem estrutura. Não, assim, o abrigo mas não o abrigo seria... eu já fiquei mais... Talvez sim, mas não foi essa aí a justificativa que eles deram. A justificativa é que é o seguinte, ali é um local de matar, então não tem um porquê abrigar. Foi isso aí que a gente ouviu. A Yasmin Almeida também falou, nós precisamos de um hospital veterinário público, nós precisamos de apoio para socorrer os animais de rua, nós precisamos de leis severas para quem pratica os maus tratos. Acho que isso aqui a gente já respondeu, né? Onde é que você tá vendo? Que eu não tô vendo nada aqui. Yasmin? Aqui, achei. Vou pegar meu óculos para você ali, pá. Tá. A Magali também perguntou por que uma cidade tão rica pode ter tantos animais abandonados e não possuir hospitais públicos e abrigo. Por que uma cidade com tantos pet shoppings ainda tem animais nas ruas abandonados? Eu acho que a mesma pergunta é da Renata Icassati. Icassati. Isso. A Juliana Arcanjo, por que não temos hospital? Cara, a cobrança pelo hospital veterinário e com base naquele que eu comentei de Foz, quer dizer, dentro do orçamento, eu acho bizarro não ter, né? Porque é muito, muito barato. Dá quantas horas de arrecadação, você falou? 16 horas, né? Porque a Translagoas, hoje, até passou um pouquinho, né? Mas Translagoas tá arrecadando um pouco mais de 2,8 milhões por dia. Por dia? Por dia. Orçamento 1,3 bilhão. Então daria 16, daria menos de 24 horas. Menos de 24 horas, mais ou menos isso. Porque na verdade o nosso orçamento é progressivo, né? Então, de repente... porque tem um custo também. Você vai construir o hospital não veterinário, é só construir, a estrutura de, por exemplo, se o corpo, sei lá, dessa pasta tem 2 veterinários concursados, ia precisar de mais 2, pelo menos, para tocar um hospital desse, talvez. E de repente mais insumo, mais algum apoio, suporte técnico, mais isso, aquilo. Então é uma conta que não é só, por exemplo, 1 milhão. Start, né? Tem manutenção. Você tem a manutenção, mas também que eu acho que não é algo que pesaria para o município. E cara, vamos falar real, no fundo te alcança de alguma forma também se você não olhar do ponto de vista de controle, né? Porque você vai aumentar a proliferação, você tem problemas de leptospirose, a toxoplasmose, você tem problema da própria leishmaniose, a raiva também, que se você não tem o controle de vacinação do animal, também pode contrair. Então, querendo ou não, é uma iniciativa que vai atender o público de um modo geral, né? É uma questão de saúde pública mesmo. É saúde pública. A gente sempre falou, né, nas reuniões, que é uma questão de saúde pública, mas eu não sei se é a má vontade de resolver, né, que eles, igual essa questão do zoonoses, ela falou assim que não entraria em saúde pública. Eu falei, gente, não tem como não entrar em saúde pública. A própria sarna, você pode passar. Não, entra sim, com você certeza. Entendeu? Entra. Sim, ainda mais a questão da leishmaniose. Muito fraco, porque é óbvio que sim, né? A Isabela também cobra a mesma coisa, Isabela Viana. Cadê o hospital público veterinário dessa cidade? Três Lagoas arrecada rios de dinheiro e impostos. Precisamos para já. Não tem como esperar. A Patrícia Prado também passou da hora de ter um hospital veterinário aberto ao público aqui em Três Lagoas. Por que isso ainda não aconteceu? Sidmara Lopes. Tem que ter hospital público, porque a maioria dos veterinários cobram valores altíssimos nos tratamentos e os remédios são caríssimos. Vou defender alguns. Eu já cheguei, eu tenho 4, né? 5. Não, na realidade a gente não castrou a primeira e veio um monte. Então eu fui obrigado, né, a ficar com os filhos que ela teve.
Então, assim, uma época eu cheguei a fazer catação bem barata, assim, porque tinha uma galera que tinha um preço bem acessível, assim, inclusive foi minha prima que indicou tudo. Então não é caro, provavelmente porque igual o Matheus estava falando, vai depender do que você escolhe, né? Você quer a clínica Louis Vuitton para operar seu gato é uma coisa, a clínica lá da Lojas Marisa já vai ser mais a baratinha. pessoa tem que saber que ela vai ter gastos, né? Porque não adianta você pegar o animal e falar, ai, tudo é caro. Porque eu mesmo, que sou veterinário, já passei por diversos casos de gente chegar na clínica, ai, meu cachorro foi atropelado, mas como o custo é alto, eu quero um remédio pra dor pra ele. Como é que o seu cachorro foi atropelado, você vai dar um dipirona pro seu cachorro? Então, só peguem animais se vocês conseguirem arcar Tem com esse tempo, Eu também custo, gostaria de tudo, fazer senão... um adendo aqui, porque a gente sabe que tem muito veterinário que, cara, eu acho que de repente você tenho certeza que você também já passou por isso, que às vezes na necessidade, nem é bom falar isso aqui, porque daqui a pouco o pessoal vai estar pedindo, né? Mas, cara, tem situações que o pessoal ameniza, que diminui o preço lá e tal, somente com o curso e tal. Não é fácil, não é obrigatoriedade, não é obrigado, o pessoal não é obrigado, todo mundo trabalha porque precisa pagar as contas, né? Então, eu acho que a cobrança maior aqui do hospital veterinário, eu acho que é justamente para isso, né? Você atenderia essas demandas emergenciais e poderia ter regras para isso, claro. A gente tem que também ser claro nisso, né? Deveria ter umas regras específicas, né? E, enfim, para atender o que realmente é uma demanda justa, né? A gente tem uma demanda justa. E eu acho que tudo converge para o hospital veterinário mesmo, pelo menos o que nossa audiência está falando. Aqui a Candelária também fala assim, precisamos do hospital veterinário público, um abrigo para poder ajudar mais muitos animais de rua quando isso será visto. Os animais são invisíveis nessa cidade, quando o poder público vai ver esses coitadinhos. Ivanir Verdugo, cadê o abrigo que falaram que iriam fazer? Quando vão fazer? Ou se vão fazer? Tantos animais sofrendo na rua, cidade cheia de enfeites. Isso aqui, houve alguma promessa? A questão lá do abrigo onde falaram que iam fazer, lá no Zoonoses, no fundo dos Zoonoses. Mas aí no caso o poder público... Tem uma planta, tudo certinho. Então, mas o próprio poder público falou que seria possível. Mas então quebra aquela conversa de que lá era um lugar para X e agora... Então, mas aí acho que é por isso que não foi à frente, né? Não então, construiu. Alguém questionou essa possibilidade por conta disso. Isso. Não tinha uma história também que a prefeitura ia comprar um terreno, alguma coisa do tipo? Eu ouvi falar, não sei se é verdade, um tempo atrás, que eles iam comprar um terreno só que eu não sei se eles iam obrigar... Para construir? Não sei se eles iam... O que eu fiquei sabendo é que eles não iam construir, eles iam doar um terreno para que as ONGs se juntassem e construíssem... Pô, cara, com tanta grana, os caras delegar isso aí. Mas eu não sei se é verdade, foi uma A história gente tá conseguindo assim, manter nem os bichos que tá tendo que manter. E mas tem, fora do Brasil, no Brasil, prefeituras que têm exemplos assim, porque eu lembro lá atrás de ter visto muita coisa tem muita coisa de primeira dama, a esposa do prefeito que gosta da causa, então força o cara de repente a olhar para aquilo ali com mais... Não sei se é Osasco, eu lembro que uma vez a gente chegou a pesquisar isso. Eu lembro que a gente pesquisou, mas eu não lembro a cidade. Mas era uma cidade que fizeram um hospital veterinário incrível, assim, e tal. Tem cidades que tem referência nesse sentido de olha, os caras têm um hospital realmente acessível, tem uma maneira de selecionar o atendimento, se é de baixa renda ou se é só para as ONGs demandarem. Tem algum que vocês conheçam? Assim? Eu não sei te falar assim exatamente que eu conheça. Você sabe? É verdade. Aqui perto. Recentemente. Tá captando, o Chandelle, verdade. O vereador Chandelle. Ele é da equipe do delegado Bruno. Bruno Lima, né? Sei. E aí, mas ele é um hospital público? Isso. Votuporanga é menor. Votuporanga. É. E é um mega hospital. Verdade. Mas ele eu acho que não tem 3 anos. É bem recente. É bem recente. Pegar os vereadores aí, levar uns 17 lá pra tirar umas fotos. Para. Vai muito trabalho? Verdade. Não, porra. Vai lá tirar umas Deixa fotos. as meninas do meio ir lá.
Não, mas eu falo pra aplicar, entendeu? Tipo, vó, vai construir. Ah, mas viajar eles foram, né? Só não fizeram nada. Ah, entendi. Ó, a Mirelle Souza falou, só promessa, uma cidade desse porte já passou da hora de ter um abrigo. Cara, o pessoal, todo mundo... Mas é o que a gente falou, se Votuporanga tem, cara, manda um e-mail pros caras, fala, manda a planta aí, pronto, faz aqui, acabou o problema. E é um você mega tá fazendo. hospital, verdade, eu até esquecido de lá. Ele veio aqui uma vez. Ele veio dar uma palestra, O o Chandelle. No hospital ele deixou super aberto pra... Quer dizer, um cara que você já tem acesso, você pede pra ele, ó, manda pra Sim. mim um relatório de quanto que é o custo, o que que eu preciso, máquina de raio-x, ultrassom, né, os equipamentos básicos ali pra uma unidade Porque o dessa. que dá pra fazer? As pessoas de baixa renda, dá pra... Igual assim, as ONGs, essas pessoas que cuidam dos animais na rua, que façam, né, por conta própria, o que pode fazer? Um cadastro, a gente pensou assim. Porque senão também ficaria meio que ruim, né? Todo mundo levar de graça. Mas assim, acho que seria um negócio voltado mais pra nós, que faz o resgate, né, constantemente. E quem tem animais que são de baixa renda, pagasse lá um valor simbólico, né? Porque tem um gasto ali, né? Sim. E, igual eu falo, quando a gente pega o animal, a responsabilidade é nossa. Então, você tem que dar um jeito de cuidar daquele animal. Poderia ser uma PPP Né? ali, talvez, né? Com as associações e a prefeitura, alguma Isso, coisa do então tipo. assim, o que precisa realmente, precisa animais que a gente tem que resgatar ali, porque, gente, é muito. Se vocês saírem um dia pra, assim, dependendo do bairro também, eu falo que a gente tem que andar assim, ó, não pode olhar pro lado. Se você olhar pro lado, você Já enche quer o levar carro. pra Tipo casa, aquele, né? vai lá, protetora, daqui a pouco o animal Não, tá... as pessoas ligam pra gente, fala assim, ó, abandonaram com uma caixinha aqui com 5 gatinhos, você pode vir buscar? Eu falo assim, moça, E as pessoas confundem também, É. né? Acham que vocês, falei, vocês não são sei onde eu pus esses obrigados. gatos, eu já Até tô legal com você falar 10 um pouquinho gatos disso na minha aqui, casa. a função de vocês, é bom deixar claro às vezes, o que é óbvio, mas é bom deixar claro. Não é essa, né? Às vezes a Não. pessoa tá com uma demanda lá e chamam vocês como se fossem... Muita gente acha que a gente recolhe esses animais, Uhum. né? Então, assim, gato, cachorro, tanto filhote quanto adulto, né? Esses dias um rapaz mandou, nem respondi ele, porque assim, eu chego a ser mal educado, porque eu fico com tanta raiva dessas coisas. Então, assim, às vezes cachorros adultos, eles estão brigando, tem como você vir buscar eles só por adoção? Eu falei, moço. Eu falei, olha, eu posso te ajudar. Eu posso falar assim, eu falei pra eles assim, são castrados? Castra, vai tentando de alguma maneira ou outra, né? Pra ver se eles param de brigar. Não, preciso doar, que eles estão brigando muito, você não pode vir buscar? Eu falei, não posso buscar. Provavelmente vai abandonar em algum lugar. Sim, o que vai acontecer? Ele tá brigando aí, eu vou buscar enfiar na minha casa, vão brigar na minha casa. Então, assim, não vai resolver o problema, né? Eu vou tirar o problema dele e ficar comigo. Então eu falei pra ele, eu posso te ajudar. Se você quiser, castra, vacina, vamos pôr pra adoção. Aí depois ele mandou falando, aí ele mandou as fotos dos cachorros. Você já colocou? Você já publicou? Eu falei, você também pode publicar. Só você colocar lá na nossa página, a gente compra. Gente, somos pessoas normais. A gente trabalha, tem filho, tá em casa. E ninguém vê isso. Acho que a gente fica o dia inteiro com o celular aqui. Cara, Aonde que a gente então. vai pegar isso? Vamos buscar esse cachorro ali. Então não é assim. Tô fazendo nada, vou ali buscar um cachorro. Eu e Melina, essa aqui, com 8 meses, uma criança. Era 8 horas da noite, 9 horas da noite, não sei, né? A gente resgatou um cachorro no meio de uma construção lá no bairro Novo, faz uns 5 anos. 3, 4 anos. Da idade do João, né? Então só nós duas, essa aqui quase parindo a criança, e a gente atrás de um cachorro, que faz uma semana de tentar pegar esse cachorro. E assim, na hora que eu vi, falei, gente, não sabia o que eu fazia com o cachorro, porque tava tão machucado, cheio de bicho, que eu... E no escuro, no fundo de uma construção assim, essa com o celular. Então, assim, todo mundo acha que é muito fácil. Sim. E como que é subsidiado as entidades, de um modo geral, os grupos, assim, é doação, faz algum tipo de forma, sei lá, Então, a gente depende 100% de doação da população. 100% da ajuda. Porque a gente não tem ajuda pública. de um modo assim, geral, não só a entidade de vocês, o grupo de vocês. Todo mundo, né? Muitas pessoas tiram do bolso, né? Essas que não participam de grupo, fazem, né? Elas tiram do próprio bolso para poder manter Porque pelo menos entra o mínimo naquela- que é a ração, Entra né? naquela questão de tipo assim, se você tivesse esse abrigo e o hospital, enfim, e às vezes a pessoa quisesse doar, centralizado o lugar, às vezes seria mais fácil, Mais porque fácil. às vezes a tua entidade de repente vai receber menos grana e uma outra vai receber mais, e aí às vezes a tua tá com a demanda maior, então se ficasse uma coisa central,
né, no caso um centro de acolhimento ali e um hospital, você conseguiria pelo menos manejar ou priorizar o que é mais necessário, né? Sim. Do que de repente todo mundo ter que ficar tentando se virar e acaba que dá um certo desequilíbrio, né? Sim, igual. Tá tudo muito caro, né? Igual a questão dos veterinários, a gente fala também que assim, muitos ajudam e eles não têm obrigação de ajudar. E para eles também ficam caro. Então, o que acontece? A gente depende dessas doações. A gente até fala assim, não precisa nem mandar pra gente o valor. Pode ir lá na clínica, pagar diretamente lá, né? Ou um saco de ração que puder deixar, a gente busca. Então, assim, e que seja pouco, né? Seja R$1, R$2, qualquer valor, gente. Tipo, vai juntando, a gente consegue pagar uma continha aqui e outra ali. Mas o problema é quando, de um tempo pra cá, diminuiu muito. Muito mesmo. Então, eu acho que se a gente somar ali meio por cima. Se a gente somar ali meio por cima, a gente já tá devendo uns 7 mil. Eu acho que às vezes até é um indicativo da economia que não vai bem, né? Porque E diminuiu tudo. Tanto valores como em dinheiro, como ração. A gente, que desde no final do ano passado, a gente não ganha ração. A gente não tá ganhando nada. Um saquinho, te falei. Ai, foi doação. Obrigada a pessoa que doou, mas era desse tamanho só. Eu falei, meu Deus, tá bom, né? Assim, mas paga nem a gasolina pra ir buscar. Mas além dessa observação econômica que você fez, eu acho que talvez também tenha um sentimento de, pô, tô enxugando gelo. Uhum. Quem deveria fazer pelo menos o suporte básico da base que não tá fazendo, e aí... Porque amanhã vai ter um pedido novamente. Vai. Depois o dia inteiro. Entendeu? Talvez eu tenha uma curiosidade que eu tenho com relação a essa questão de enxugar gelo e tal. Não é mais complexo, por exemplo, o Brasil tem muito isso também, assim, de um modo geral, quando a gente fala de poder público, no parlamento, o cara se elege por causa X. Então você tem o lobby de uma pancada de causa, o cara que elege porque ele é enfermeiro, então ele vai atender os enfermeiros. Só que no final das contas, se a gente for falar de deputado estadual, são 513, quer dizer, se você eleger 50 deputados daquela tua causa, ainda assim vão faltar uma pancada de outros deputados para combinarem com aquele teu voto. Não seria mais inteligente ou mais interessante desenvolver algo em que vocês, as entidades, apresentam as principais demandas e aí sim vocês oferecem para aqueles que ainda vão entrar o modelo de que nossas necessidades são essas. E aí você me faz um compromisso com isso. Eu queria fazer um adendo, Eno. Justamente no que você está falando, a Mirella Souza falou aqui, ó. Pseudos candidatos eleitos somente falam que não conseguem nada por conta da oposição, mas fica por isso mesmo. Entra um, sai outro e continua a mesma ladainha, só promessas para ganhar eleitores. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Na verdade, assim, da mesma forma como você acabou de falar, que as pessoas acham que que o grupo tem uma obrigação específica, o vereador também tem um poder limitado em relação a isso. Não estou querendo fazer atenuação, nada de trabalho que eu não sei exatamente o trabalho que cada um está fazendo. Mas eu sei que o poder é limitado para quem é legislador. Então, isso que o Enio falou, aproveitando o gancho dele, não seria uma ideia de apresentar para os prefeitos, que é a pessoa que executa. Por exemplo, a gente está na janela de oportunidade para grupos, né, com demandas, né, para apresentar para prefeitos nesse momento, porque são prefeitos que vão realmente executar de acordo com, ele vai enxergar o orçamento de acordo com ele vê que é a necessidade. E ele se compromete com aquilo. Se vocês vão apresentar uma demanda. Por isso que eu acho que de repente até a coisa do conselho é interessante. Mas não só prefeitos, porque tipo, você vai ser prefeito, mas você também vai ser vai ter o cara que vai ser candidato a vereador e que tipo, olha, eu me comprometo a estar nessa pauta, porque ao invés de se você... Mas tô dizendo assim, entendendo que a finalidade, a execução fim é de quem tem o poder de fazer. Agora você pode fazer lobby. Sim. Lobby utilizando a palavra da forma positiva. Porque, não, e correta. outra, todos, por exemplo, se a pessoa se propõe, o poder ou a capacidade de execução daquilo vai ser muito maior. Sim. Todo mundo valida o que vocês estão apresentando como demanda. Então as associações, os grupos vão desenvolver esse texto e vai chegar e falar, olha, é isso aqui que a gente quer. Se você assinar, a gente chancela que você... E aí para o cara é bom.
Porque ele vai entender que aquela causa vai também para ele dar algum tipo de voto, de credibilidade. Sim. E amanhã você bota o papel em cima da mesa dele no primeiro dia de mandato, seja do prefeito ou do vereador, e fala assim, ó, queremos os prazos, você assinou, você publica. Então você cria uma forma mais, acho que, focada e objetiva, enquanto, de repente, se você ficar olhando só para um cara, que esse é um grão de areia na praia, porque ele não vai ter esse poder, essa autonomia, né? Então, eu acho que, nossa visão, como a gente diz, né? Não, sim. A gente faz parte da classe dos A, B, C e D, dos analfabetos, burros, confusos e desorientados. Então a gente não. Mas essa é a vantagem, porque o que sobra pra gente é pergunta. Então, olhando, observando, e como não é uma causa que a gente está dentro, né? Mas tipo, se você tem essa. Olha, o norte é esse. Todo mundo que está na luta aqui nessa guerra percebe que isso é prioridade. Então, isso é a nossa prioridade, esse é o documento. Leu, gostou? Não gostei. Então tá bom. Você também não tem o nosso selo. Tchau. Lá na frente, esse cara vai estar. Um selo de talvez validação. pode funcionar para quem vai, talvez, se eleger, né? Assim, que vai. Sim, eu entrar. colocaria todos. Porque, né? sim, porque agora, de fato, a gente já foi, né? Em várias reuniões, levamos tudo. Não, porque depois E não- esse Depois que- cara não ganhou nada com vocês, no sentido da... Já tá confortável. Já tá lá. Agora, o próximo, se ele não se comprometer, provavelmente o rival ou os demais vão. E aí ele se sente, por mais que ele tá nem aí pela causa, se ele se compromete, é aquela coisa. É igual o mercado de ações. Você comprou a ação lá no mercado de ação, é sua. Mas aí você tem respaldo para cobrar, né? Isso. É. Então, assim, porque eu percebo muito isso, assim, tem muita pauta nacional que tem muitos ativistas, ok. A causa, igual vocês estão fazendo, é genuína, né, original. Mas o cara dentro do processo político, só para aquela pauta, não faz sentido. Porque você tem N problemas dentro de uma sociedade. Não, legal sim, você ter falado sim. isso, porque, por exemplo, se esse cara tá buscando uma demanda, a gente sabe que ele tem a limitação para concretizar aquela demanda, de repente é o mesmo cara que vai votar uma taxa do lixo que vai impactar o seu bolso. E aí ele foi eleito por isso, mas ao mesmo tempo te ferrou no outro. Ou então a função se a dele é 100% executar aquilo, então ele tem que entregar tudo que a cidade precisa, porque pô, você tem, sei lá, 10, 20, 17 vereadores. Aquela pessoa tá ali para cobrar sobre aquilo. Ou você percebe que vai ser não vai ser eficiente. Cara, eu acho que É limitante. eu acho que a síntese é o seguinte, você tem somente 17, no caso, em Três Lagoas agora vai ser 15, somente 15 pautas para serem trabalhadas? Não. Porque se sim, né, aí faz sentido o que você tá falando, mas se não, que eu acho que não faz sentido. Você pode ter pautas agregadas àquilo, né? Você vai ter lá um vereador que tem a pauta da saúde pública, aí tem o da E como a causa gente animal. disse, a causa animal entra na saúde pública. Sim. É só, mais uma, a gente está conversando aqui mais para ter uma ideia. A gente está absorvendo de vocês, porque a gente realmente não é do métier, né? A gente não tem essas A informações. gente é do ABCD. Então a gente é mais uma leitura que a gente faz aqui de fora, de que, porra, a causa é legítima, de repente tá Extremamente esperando. visível, porque você viu o bicho pegando A direto. gente viu aqui o tanto de gente que tá falando, e assim, aí que falava, né, que a informação está descentralizada na sociedade. E justamente aqui, todas as pessoas estão dizendo, ó, hospital veterinário, um abrigo, quer dizer, converse exatamente com aquilo que são as demandas que vocês estão trazendo pra gente. As pessoas estão dizendo a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, A mesma necessidade. exatamente, eu acho que vocês sabem o que é, né? E uma coisa que eu acho interessante, que eu acho curioso, aqui tem curso de veterinária, né? Sim. Eu sou formado aqui, inclusive, né? E tem alguma parceria público-privada lá? Cara, eu acredito que não tenha. Lá Não é tem. insano isso, cara. Eu fico de cara com um negócio desse. Lá- Porque aqui a gente tem problema, quando a gente tem outras pautas, saúde mental, a gente já fez com a galera do autismo. Então, assim, você precisa de psiquiatras, você precisa de psicólogos, você precisa de neuro e tal. Aqui se forma psicólogos, então como é que você vai falar que não tem, eu tenho dificuldade de contratar? Aqui se forma veterinário. Eu sei que lá tem, tipo, igual a gente falou do valor simbólico. Lá tem alguns procedimentos que eles cobram um valor bem mais em conta do que se você levar numa clínica particular. Agora, projeto com a prefeitura, eu não sei se tem uma parceria com a prefeitura. Por isso que eu digo que acredito eu acho não. complexo essa falta de centralizar.
Porque se você centraliza, e vamos supor, você cria essa unidade de atendimento para o animal, cria o lugar para acolhimento, você consegue manejar com as entidades, fala, olha, aqui a gente tem estagiários que podem prestar serviço para lá, diminui custo, o cara vai aprender e vai diminuir o custo. Tem até programas, eu acho que de universidades particulares que você faz estágio meio período e paga um valor a menos na faculdade particular, então dava para fazer Cara, isso. entende? Então, assim, é incrível porque, bom, a gente, volta a dizer, a gente é os leigos do lado de cá, e vocês estão do lado que realmente tem a compreensão da coisa. Se você tiver mais ou menos uma coisa norteando e o projeto pronto, às vezes você minimiza o custo, né? Você vai ter uma entidade lá, você tem um professor que vai te dar um suporte, equipamento, às vezes que a própria Você faculdade tem os estagiários que você talvez não vai precisar nem pagar para ficar Você lá imagina, o no custo, seu hospital veterinário público. mas vai assim, ser muito eu melhor. acho bizarro porque a gente não tá ali no front dessa administração pública. Mas por que essas perguntas não surgem da cabeça dos caras, assim? Porque, pô, você tem. Parece que você tá perdendo. A minha sensação é, você tá perdendo uma guerra com um monte de arma aqui. Guardada, e aí o cara tá vindo, metendo bala e bomba em você, e você fala, o que a gente vai fazer mesmo? Aí tá aquele monte de granada, bomba aqui atrás, você não usa. Quer dizer, é muito estranho. Pra mim é muita ineficiência nesse sentido. Mas é igual a gente fala, ficar enxugando gelo. É. É isso. Porque, igual a questão das castrações. O negócio é castrar as fêmeas. Então, assim, gente, igual enquanto eles estão castrando 6 machos por dia, tem 12 fêmeas parindo cada uma 5, 6 gatos. Então não bate. Né? Elas parem muito rápido. É um negócio assim, muito louco. Então não tem como, né? E se a gente não. O negócio assim é diminuir esses animais na rua. Então o que seria? Essa castração em massa. A gente precisava dessa castração em massa. Pra diminuir os gatos, principalmente, que reproduzem muito rápido. E que né? você não tem controle, Você não tem né? con- A gente não mesmo tem os controle. gatos que tem em casa, que tem tutores, você não Ah, consegue controlar. eu tenho né? umas duas Você lá, tem que meu amigo, castrar. que pulam uns carnaval na vizinhança lá, volta depois de uns dias, não tem conversa. Eu fico, assim, me dá, eu falo, né, muito tempo que a gente tá mexendo com os bichinhos, tudo, e dá desespero na gente. Eu falo assim, eu desenvolvi algo muito estranho, que eu vejo uma gata buchuda, me dá um negócio assim, falo, minha nossa senhora, já mais 5, então, assim... A gente vai ter que gastar com psicólogo também. eu tô precisando. Ah, eu acho, assim, que isso dá uma Aí a carga gente, emocional. gente, pesada. demais. Tem, igual a gente tá no caso do Cauê em casa, né, e tá comigo. Esse que a gente resgatou há uns 4 anos, né. E assim, ele tava super bem. Se eu olhava pra ele, nem falava que ele era um animal que tinha leishmaniose. Hoje ele tá assim... Que eu falei pra Melina, eu não aguento ver ele hoje. Então eu não sei o que eu faço. Não sei se eu faço uma eutanásia, se eu tento, Então a gente já trocou de novo de medicação, a gente tá fazendo outro tipo de tratamento. E eu era uma pessoa assim que eu não podia ver sangue, não podia ver machucado, agulha. Hoje eu aprendi até a fazer soro em gato, porque hoje eu fui obrigada, né? Eu fui obrigada, porque eu falei, não vou todos os dias levar esse gato pra tomar soro, então vou fazer em casa. Improvisei, né? Seja o que Deus quiser, se eu estiver vivo amanhã, tá bom. Mas assim, hoje eu tenho que fazer coisas que eu nunca imaginei de ter que fazer. De ter que limpar machucado, passar remédio, dar remédio. Então, o que eu tô passando com o Cauê hoje em casa, eu falo pra menina, eu falo assim, eu não consigo olhar pra ele. Só que eu preciso fazer, porque se eu não fazer, o animal vai morrer, tá todo machucado, é um monte de ferido, então assim, ele emagreceu. E então, assim, o meu psicológico, gente, já não é muito bom. E é um negócio que mexe muito com a cabeça da gente. Você não sabe o que você faz. É um ente doente dentro de casa, né? Então, assim, igual essa madrugada, antes de eu ir trabalhar, fui lá ver ele, coloquei um monte de coberta nele, falei, tô com medo de ele passar frio, né? Então, aí eu fiquei a madrugada inteira preocupada, você vai levantar, o cachorro vai ficar com frio depois, aí falei, agora eu tenho que sair, meu Deus. Eu falei, então, assim, tem dia que não quer comer. Então, você ficar vendo aquela cena ali todos os dias, você tá fazendo aquilo, levar, pegar, cuidar, e parece que... E aí fica pior, porque aí tem outro pedido de ajuda, parecido, e eu sei que o animal tá precisando, só que eu tenho que fechar o olho para aquele animal ali, porque onde que eu vou cuidar daquele ali? Eu não dou conta de cuidar de 2. Em casa são 4 animais que tomam remédio. Se não chegar mais algum animal, colocar lá na frente da sua casa. Não, já. Isso aí é, né? Então, assim, o nosso psicológico fica... Eu vi uma história de um cara que péssimo. tinha bastante, que ele colocou uma câmera. Inclusive foi o veterinário que eu levei, minha última gata para castrar, ele contou.
que era um cliente dele, que ele colocou uma câmera na frente, porque era toda hora alguém deixava. E aí ele pegava, via quem que era o mala sem alça, ia lá e falou, olha, Ali perto do quartel tem uma senhora antiga que ela sempre, desde que eu era criança, eu acho, falavam que ela pegava os gatos. Aí ela colocou uma placa lá, tipo, lei número tal, 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 abandono de animais é crime. Porque o pessoal ia lá e acho que no SESI também colocaram. Isso. A Gislaine, que é do O projeto pessoal tava Amar, envenenando os gatos no SESI. que tinha no SESI, aí bastante. tiveram que colocar uma placa também lá no antigo SESI. Envenenando ali, não Sim. Pô, Sim. eu lembro. A minha tia Dani também recebe muito animal lá. Ela tem uns gatos lá e o pessoal faz essa prática. mas a ideia, por exemplo, de castração, por exemplo, o gato, pelo que a gente entende, é o mais difícil por conta de você não ter controle, né, em casa. Sim. Mas ela teria, sei lá, uma estratégia do de rua, principalmente, de como captar ele, por exemplo, pegar ele, capturar para Tem castração. gatoeira, Tem a né? gatoeira que a gente que é arma como pra se fosse pegar. uma armadilha para pegar. Só que aí demanda mais tempo, né? Até você se planejar para pegar o gato, conseguir pegar o gato. A gata já criou umas 10 É vezes. bem complicado. Mas, por exemplo, que nem essas ilhas, né, que de alimentação, Essas colônias, assim, né? elas seriam talvez uma solução, né? De repente. É o que a gente tentou fazer quando a gente teve as castrações nessa Na clínica, né? quando a gente ganhou. Deixava lá e aí. Então a gente ia deu prioridade para as colônias, né? Você lembra mais ou menos a quantidade do nosso. Foi dividido assim entre a nossa associação, a Gislaine e alguns protetores independentes. Então a gente fez um grupo certinho. Sei que castramos mais de 200 gatas entre a gente ali desse grupo. Só que é igual eu falei. Você tem que pegar um tempo, ir lá, armar essa gatoeira e você esperar ela entrar pra poder pegar. Então, assim, não... É uma armadilha mesmo. Então, assim, às vezes você chega lá, meia horinha você pega, mas fica 2, 3 horas. Mas pra também, pegar esse animal. outra questão também é que tem que conscientizar mesmo a população, porque se você castra os de rua e a vizinhança ali não castra os deles, vai começar a ter filhotes, eles vão jogar fora. Então é uma demanda que vai aumentando. Se a população, se você não conscientizar, não vai ter protetor, não vai ter hospital veterinário que Gente, consiga abastecer não. tanta demanda Deixa eu dos só animais. ler duas perguntas aqui pra. Acho que. Bom, a Márcia Ferreira Lopes falou: por que não se faz um mutirão em parceria com o CCZ da Prefeitura e a EMS? Justamente que o ponto. Com estudantes de medicina veterinária para mutirão de castração dos animais em situação de rua. Em que possam pegar, vacinar, castrar e devolver no mesmo lugares em que estão. Criar uma central de atendimento e apadrinhamento em parceria com inúmeras casas, acho que é bem o que a gente conversou, Pet de Três Lagoas, para criarem comedouros, bebedouros, para que os animais estejam que estão na rua. Eu acho que se a gente fizer o inicial, nem precisava fazer o final, né? Todo sábado de manhã, uma central de doação no espaço externo da feira. Vixe, são tantas as perguntas, sigo indignada com o descaso e total desamparo dos animais em situação de rua aqui em Três Lagoas. E também desampara muitas pessoas como eu tentam acudir alguns. Acho que é o trabalho que vocês fazem também. Seria possível criar uma forma de fiscalização nos bairros sobre os animais, por exemplo, no bairro onde o castramóvel estiver, ter fiscais indo nas casas, mais trabalhoso, né? Casas averiguar maus tratos, conscientização à população, alertando sobre o castramóvel ali no bairro. Sei que é algo muito difícil, mas sabemos que é possível, com o olhar do poder público para a causa animal. O Maicon e a Sônia dos Santos, por que a causa animal virou palco e atalho para comover eleitor? Muitos se fala de causa animal nessa época da eleição. Só mandar mais uma aqui, daí você responde junto. Flávia Gomes, por que uma cidade como Três Lagoas não tem um abrigo para pets? Acho que isso daí a gente já, assim, para facilitar a adoção. Acho que essa daí a gente já respondeu também, né? Bom, a princípio aqui, as demandas... No final das contas, eu acho que volta aquelas perguntas iniciais lá, que é o seguinte. O hospital e o abrigo fecha a questão de necessidade prioritária, né? Sim. Ajudaria bastante. Aí junto com essas políticas públicas de conscientização da população também, acho que seria o principal, porque eu acho que a gente mais vocês mais necessitam no caso
alguém para adotar mesmo de lar temporário. Porque às vezes, até como eu faço parte de um grupo das protetoras independentes, Qual que é? é um grupo, não tem o nome, na tá, verdade. não tem ainda São protetores independentes. É. Lá que Aí são as- várias. São várias Isso. ações assim, né? Aí vão se ajudando, eu tento ajudar também nos atendimentos. Aí o problema é, se tem um animal num determinado bairro, precisa de ajuda. Aí como é que eu vou atender esse animal sendo que ele está na rua? Tem que ir para uma casa. Aí sempre quem pega, igual ela tinha falado no início, a pessoa já tem 15, 20 Sempre as animais. mesmas pessoas. Aí sei lá, arrumou um lar depois, no outro dia, você vai lá, o animal não tá mais lá. Aí você tem que procurar, ele vai estar em outro bairro. Tem muita gente também que às vezes adota, aí outra pessoa da casa vai e briga, aí eles devolvem pros protetores. Então fica uma coisa muito. O maior problema, eu acho assim, é essa questão do lar temporário, que aí com abrigo já salvaria já. Fora a conscientização, que a gente bate na tecla sempre, seria uma... A conscientização é interessante. Eu lembro que teve uma matéria há muito tempo atrás da Suécia, que eu acho que é a Suécia. Que ela tem uma lei em que você não pode deixar o cachorro sozinho em casa. Você vai não, você vai trabalhar, ele não pode ficar Vai sozinho. pra escolinha. Ele tem que ter, na Suécia, a galera é outro nível. Você tem que mandar ele para uma creche de cachorro. Porque você vai deixar 8 horas ele sozinho e o tempo dele é maior, então tipo, por isso que ele fica ultra alegre quando você volta, porque na realidade não passou 8 horas para ele passou mais de 8 horas. Ele cria dependência emocional também, e ele aí, fica estressado sozinho. Você vê assim, o tempo mas inteiro. é outro país e tal, é outro mundo, mas assim, é o nível de consciência que os caras têm, quer dizer, não é só ter o cachorro, comprar a melhor ração do mundo para ele e tal, e não ficar lá. Então ele tem realmente aí geralmente o que você vai fazer? Então eu não tenho condições, não vou ter. Não vou ter. Igual na Holanda, eu tava vendo, acho que fazem 200 anos que eles erradicaram os animais de rua. Então a gente tá 200 anos atrasados. Porque teve uma epidemia de raiva com os animais de rua. Aí eles conseguiram controlar. Aí hoje todo animal tem chip com as informações do tutor. Então se você abandona o cachorro, tem as informações de que abandonou, você paga 16 mil euros, se eu não me engano, de multa. Então é uma multa, ou até 3 anos de prisão. Então não tem abandono. Se você perde seu animal na rua, tá com chip, tá com seus dados, você sabe de quem é o dono, você consegue encontrar. Aí também tem imposto. Para você ter um animal doméstico, você paga imposto e o valor desses impostos são arrecadados em prol dos animais também. Então é uma forma muito... O que eu percebo assim que gera esperança é muita energia, né? Movimento, pensamento, interação de pessoas, uma galera. Então, assim, se há esse afunilamento de todo mundo para uma ideia e falar, é isso, a coisa anda com muito mais abrangência, assim, muito mais força, porque não vai ficar tão dispersa. Muita energia separada, mas junta, ela aumenta a potência, a força, né? Para que a coisa aconteça. E igual você falou, tem muitas ideias e iniciativas já fora que já deram certo. Então, às vezes, é só um Ctrl+C, Ctrl+V e aplicar, né? Uhum. Não é nada inovador que você tem que pensar. Já você tá falando de 200 anos, né? A gente tá em 1800. Tempo pra caramba. Você só andava a cavalo. A gente vive num país quando... se a gente for avaliar, talvez os pré-socráticos já tinham a ideia de ter pontes, né? Aqui no Brasil você tem uma questão de uma balsa que tinha lá no Amazonas, lá, que arrumou uma treta do caramba nos últimos anos aí, porque os caras construíram uma ponte. Você tem uma placa que você tem que colocar na frente da sua casa para proibir de jogar lixo. Você tem que colocar a placa no banheiro que tem que ter descarga. Então a gente é essa sociedade, né? Então quando a gente olha para esse tipo aí de nível civilizatório, né? Tem o marketing do nível civilizatório mais hard, né? Porque eu vi uma vez assim, o cara colocou não jogue papel na privada, do lanchonete. Aí
o marketing genial. Aí tava escrito embaixo, porque a pessoa que vai desentupir é a mesma que faz o seu lanche. Aí, Então, aí pegou, né? entendeu? Então, assim, é essa criatividade que você precisa, às vezes, para colocar na causa animal, para colocar no tipo assim. Pra entender onde pega ele, Porque, né? assim, a gente vai trazer pro lado racional. Falou, olha, bicho, se você não cuida desse cachorro, tem muito gato, gato também pega raiva. Se tiver um surto de raiva entre as lagoas, por exemplo, que é uma coisa que você pode botar na bancada de uma proposta, como validação das suas demandas, olha, tá tudo bem, tá? A pandemia chegou aí e fez um regaço. Se você tiver um surto de raiva, eu imagino que você vai ter um monte de gato que pode pegar raiva. Se vira um surto, vira o caos. Então, assim, é saúde pública. É necessário ter o olhar. Fugir da ideia de que a saúde pública é coisa de quem não entende saúde pública. Não é Quem tão não entende, rico né? enquanto essa da privada, que quem vai fazer é seu lanche. Mas se você traz. Mas é uma forma de você trazer consciência pra pessoa, entende? Até Fala, porque eu acho assim que é raro alguém vacinar gato. sim, sim. E eu confesso que eu já vacinei, mas é difícil. É difícil. É difícil. É complicado, não é simples não. E também tem pessoas que não sabem que, assim, não precisa vacinar só quando tem a campanha. Pode ir lá no centro de zoonose, vacinar ou pegar as vacinas e vacinar em casa. Igual o gato é mais fácil vacinar em casa, né? Porque igual Tinha eu uma não vou móvel levar também. 10 gatos, Eu lembro né? de posto de saúde ter também, às vezes, para o Tem cara as lá, campanhas de às vacinação. vezes, né? No Vai posto estar em tal bairro. tem as tem campanhas de as vacinação durante o ano, que aí praticamente todos os postos de saúde têm essa vacinação de raiva. Mas eu não lembro que mês certinho mas sempre tem essas campanhas. Sempre tem as campanhas, mas assim, acho que muita gente não sabe que pode ir lá fora, né? Dessa... Fora do período de campanha. O Isso, castramóvel aham. dá vacina de raiva, É. coloca chip. Hoje está tendo, né, um movimento da prefeitura. lá na Que é feira. microchipagem e já aplica já a vacina de raiva. Legal. A de raiva eles têm bastante. E, por exemplo, outras vacinas, parvovirose, sinomose, isso é tudo privado. É tudo particular. privado. E tem pessoas que nem sabem que precisam dessa. Falta de comunicação, informação também. Mas a parvo e a sinomose, elas não chega a ser uma zoonose. Não. E aí por isso que os caras não se importam tanto. também. Talvez Se seja. vier pra mim, aí eu vou vacinar, mas eu não pego nada. É porque não pega na gente, né? A raiva já, então tem que ter. Raiva e leishmaniose são zoonoses, né? E a sinomose é uma doença que judia muito, né, do animal. Então, assim, tinha que ser Essa que sim, deixa ele uma... tremendo? É que dá ficar com o sistema nervoso, tudo. E o vírus é altamente contagioso. É mesmo? Vixe, esses cachorros de muito rua fácil, só... né? E tem a vacinação, né? Só que a população não tem a vai querer consciência que... fazer, porque só vai ter privada, né? Então, fala sim. assim, a gente até fez com outro grupo, né? A gente fez em um bairro, não sei se lá, acho que lá no Imperial, a gente conseguimos, teve uma pessoa que conseguiu umas vacinas, e a gente foi lá vacinamos um monte de cães lá, da sinomose, né? Mas assim, uma só não vai fazer, né? Talvez venha, não sei se uma só resolveria alguma coisa, mas acredito são que 3 não, doses. porque são 3 doses. Intervalo Então, de 21 assim, dias. Igual uma pessoa que tem 5 animais, 5 cachorros, não vai. Ela não vai aí, lá se vacinar pegar tudo. em um, todos vão ali- pegar. Não vai adiantar. E a outra nada. questão também, se tem um animal na rua com sinomose, você vai levar ele para casa como? Não sei se você tá no grupo lá das Protetoras Independentes, tinha um animal que tá com uma cachorra recentemente, que jogaram ela com os filhotes e eles estão com sinomose. Aí a pessoa que adotou tem outros cães que também não são vacinados. Então como é que ela vai ficar com esse animal que tá doente e vai acabar passando pro... A gente tem uma gata lá em casa que chama Mia. Só que ela não mia. Eu tenho um assim também que não mia. Ela não mia. E a gente pegou justamente doação. A menina, de repente, é de alguma das protetoras independentes. Minha esposa que conhece ela. Ela tava no dia de chuva, pequenininha, jogaram numa caixa. Aí choveu de noite, essa moça passou, acho que se eu não me engano ela tava até de moto, tava voltando pro trabalho, salvo engano. E aí ela viu lá, ou ela passou na ida e passou na volta. Acho que foi isso, passou na volta, tava chuviscando. E aí ela pegou e pediu, acho que se eu não me engano, ela pediu pra gente publicar lá na página, né? Aí minha esposa viu. Feinho, viu, velho? Tava bonita não. Que dó. Tava bonita não. Mas hoje ela é linda, hein? Muito bonita ela. E
E ela é castrada, né? Nos 6 meses a gente já castrou. Porque acontece isso que o Enio falou. Que vocês sabem muito bem. Às vezes fica uma noite, 2 noites, a gente fica. Aí ela volta. Ela dá aquela sumida, né? É para os carnaval. Mas eu queria que vocês falassem Vai. assim, pra gente finalizar. A gente falou bastante assim da conscientização também da população em relação a isso, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, desse basicamente uma orientação, um pedido para a população e também para o poder público, né? Então, até a questão da conscientização, a gente tem até projetos que a gente queria trabalhar nas escolas, né? Que eu acho que começa ali, né? Talvez até, assim, pessoas que não... Os pais, talvez, que não entendem, não sabem. A criança podia estar levando para dentro de casa, né? Às vezes, igual fala assim, amolecer no coração ali, de começar, né? De cuidar, fazer assim. Mas o que a gente... Eu acho, assim, que as pessoas tinham que parar para pensar em questão da castração. Porque, gente, tem cachorro que todo cio ela pega cria. E a pessoa não fica com esses animais em casa, né? Então ela coloca pra doar, ela entrega pra qualquer pessoa e essa pessoa nem vai cuidar, nem vai vacinar, vai ficar doente e vai jogar pra gente. E a gente não vai recolher esses animais. Igual a questão da sinomose, eu já enfiei cachorro com sinomose na minha casa e eu tive que cuidar de todos os outros. Então, assim, todo mundo pegou sinomose em casa. E olha que, assim, tava vacinada. Mas, assim, a do ano ainda não tinha dado, né? Foi, assim, uma tarefa pesada. Hoje não tenho mais psicológico para cuidar de animal com sinomose. Não pego mais, nem tento. Porque eu já sofri muito. A maioria deles não aguenta. Eles vão morrer, igual esses filhotes. Tomara que dê certo. Mas, gente, falou sinomose, eles vão morrer. Então, assim, é uma doença... que é uma luta contra o tempo, mas é pouca chance deles viverem, né? E se ficar, fica com sequela. Mas eu acho assim que a pessoa para ter um animal hoje, ela tem que pensar bastante, né? Em questão assim, se ela está disposta financeiramente a cuidar daquele animal. Eu não tenho condições igual os que estão em casa, não são meus, né? Se eu parar para pensar assim. Mas eu cuido como se fossem meus. E às vezes, por exemplo, a gente já tá devendo tanto na casa de ração que a gente não pode nem pegar mais ração. Então, assim, a gente compra do nosso bolso essa ração. Então, eu tenho 16 animais dentro de casa. Não é fácil alimentar esses 16 animais. É raro quando a gente ganha alguma coisa. Só que eu não vou deixar eles ficarem sem comer. Então, assim, eu tô disposta a fazer algo para dar esse alimento. E tem pessoas que pegam animais e não tá disposto a isso, né? Então, assim, as pessoas têm que pensar bastante antes de pegar um animal, porque ele precisa de vacina, ele precisa de banho, ele precisa de uma ração de boa qualidade, porque a ração também, se você der uma ração de baixa qualidade, né, esse animal sempre vai ficar doente, né? Então, assim, ele precisa de um veterinário, porque vai ficar doente com alguma coisa, ou igual um animal que é atropelado, depois a pessoa não tem condições de cuidar desse animal, acho que talvez igual um de pirona vai ajudar, ou sacrificar esse animal, porque eu não tenho condições de pagar uma cirurgia. Então, assim, não tá fácil pra todo mundo, mas a gente também não pode deixar os bichinhos ficar sofrendo. Então você vai pegar um animal pra depois o cachorro pegar uma doença, você deixa ele lá e não vai ter condições de levar no veterinário e não tá disposto a tentar, né? E a questão da castração, gente, o animal com 6 meses ele já pode ser castrado. Tanto o cachorro quanto o gato. Deve, no caso. Então a gente tem que tirar esse negócio da cabeça que assim, ai, tadinho, nunca pegou uma cria. Ah, não precisa. Não tem necessidade, o animal não tem necessidade de pegar a cria, né? Nem a primeira, nem a segunda. Então, assim, é castrando. Com 6 meses, castra esse animal. Igual os animais que a gente doa, ou já é castrado, a gente faz a questão de castrar esses animais, ou a gente faz essa pessoa assinar uma documentação que com 6 meses esse filhote, ou, né, ele precisa ser castrado. Aí a gente vai atrás certinho. Então, todo animal com 6 meses, o gato ou o cachorro, você já pode castrar e evitar. Até porque evita doenças também, né? Ele pode falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, não é só a questão dos bichinhos, né? Também tem a doença, que vai gerar um gasto também, né? Então, acho que é isso. As pessoas têm que se conscientizar em questão de que ele vai ter um gasto, tem o cuidado e a castração, que é o mais importante, que para não crescer né, esses animais aí, porque aí você não vai ficar com os filhotes e você vai acabar ou jogando na rua ou entregando para pessoas que não vão cuidar. Então, toda vez, a pessoa costuma, toda vez que a cachorra pega cria, é só doar. Então, você vai distribuindo um monte de cachorro pela cidade, né? Perfeito, mano. É isso mesmo que ela falou. Tem que pensar se você vai ter tempo, se você vai ter dinheiro.
Porque se você gosta de animais, vai pegar um, quem vai acabar sofrendo se você não puder dar tudo isso para ele vai ser o seu próprio animal. Então, se você tem alguma, eu não vou explicar aqui tudo certinho sobre vacinação, castração, porque vai gerar um grande tempo, mas procure um veterinário de confiança e tire as informações. Adotou um animal filhote ou adulto, ganhou de alguém, pegou da rua, procura um veterinário que ele vai poder te passar todas as informações para você cuidar direitinho. Pense bem antes de ter um animal. Não é fácil, não. E não é barato, né? E a gente até fala assim, quando são os animais que a pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa até chega a recolher, né? Fala assim, ó, eu achei aqui, não sei o quê. Tem como se ajudar? A gente ajuda em questão de valores. A gente não vai arcar, porque a gente não tem condições. Igual eu falei, a gente tá devendo aí, se a gente sentar, uns 7 mil já, né? Então, eu falo assim, a gente até ajuda em questão de desconto. Fala assim, ó, se você conseguir resgatar, pegar, a gente vai te ajudar em questão de desconto. Isso que eu consigo fazer. Já é uma ajuda, né? Então, assim, eu consigo o desconto na castração, tanto para cachorro quanto para gato, em vacina, consulta. Então, assim, é o jeito que a gente pode estar ajudando hoje. E tem ideias interessantes, porque eu acho que até essa coisa de você ligar o terceiro setor ali é interessante. Por exemplo, você pega uma ideia, acho que foi do governo Dória, que os caras faziam um mutirão da madrugada. Então, por exemplo, o veterinário privado, particular, ele poderia, tipo, à noite ele vai estar com uma hora livre e tal, alguma coisa do tipo. E aí, em São Paulo, eu lembro que tinha exames, que aí, tipo, ele contratou uma pancada de rede de laboratório e exames de rede de exames de imagem. E aí, tipo, o cara tava atendendo os planos lá, normal, tal. Só que à noite aquele equipamento tá desligado. E daí o cara usava para atender a parte do SUS. Então ele conseguiu aumentar a produtividade. Por exemplo, se você faz, aqui é a ideia, né? Mas se você cria uma rede de tipo de cadastro de veterinários ou clínicas para castrar esses animais pela prefeitura, você imaginou todas as clínicas da cidade operando, sei lá, das 5 às 7 exclusivamente para a prefeitura, você consegue um preço melhor porque você vai conseguir mais margem. E você consegue ter uma... Porque eu penso que o problema maior está dentro dessa coisa de castração. Se você vai conseguir, de certa forma, mobilizar todas as... Ou até na faculdade também, né? Faz um plano com os estudantes e os professores castrarem os animais de rua também. Você tem que potencializar a castração. Isso é fato, assim. Porque senão vai ser aquela coisa... Porque é ali que começa. Né? Se você conseguir realmente criar um mutirão desse de ligar faculdade, clínica privada, tudo, em 6 meses você castra uma pancada de bicho, você consegue, de repente, esse gato vai ter que se alimentar nessas ilhas que estão esparramadas aí, então você vai conseguir também acelerar o processo. E diminui ali a quantidade de animais que vai comer, porque também é um gasto. Também. Sempre vai aumentando, porque igual eu falei, a gente castra, no tempo que a gente consegue ficar ali para conseguir pegar 3 gatas, já tem mais 3 ali parindo, então assim... contra o tempo, né? E vai crescendo o gasto. Então, quer dizer, às vezes você tá aqui um mês com 10 animais numa colônia, daqui um mês vai estar com 20. Então, o gasto com a ação ainda vai subir. Sem contar que a expectativa de vida do animal de rua é baixa. Isso. Mas mesmo assim, é o tanto de animal que a gente tem. Quer dizer, um atrás do outro. Se é baixo e você consegue fazer uma castração significativa, vai realmente zerar quase. Né? Então, e é baixa e tem aí essa multidão de animais nas ruas. Quer dizer, é um atrás do outro sendo abandonado. A proliferação através do cruzamento deles, então não tem... E aquela coisa que serve como um alerta no sentido de que, tipo, se você tiver um problema de surto de raiva, alguma coisa do tipo, você tem muito animal para estar fazendo isso aí. Então, realmente saúde pública. O cara precisa entender isso. Não é só alguém que tem algum apego, alguma coisa ao animal. Não, é saúde pública. Dá para se fundamentar muito nisso também, né? Na hora de criar a proposta, né? Isso. E aí, Marcos Silva? Cara, é isso. Eu acho que em síntese, cara, a gente ficou bem claro aí que os caminhos estão traçados, estão apontados, né? Pela população e pelas pessoas que são da área, né? Agora, o que você apontou em relação a tratativas com finalidade específica, né? Podemos dizer assim, que é esse projeto, podemos dizer, que é uma apresentação de propostas para o poder público. Eu acho que vocês deveriam, enquanto agentes, né,
da causa deveriam pensar nisso, né? Eu acho Como também. como uma ideia, né, para trabalharem aí. Porque nós temos vai ter o que se cobrar depois de todo mundo que está no pacote, né? Você tem hoje um processo eleitoral com vários candidatos a prefeito e vários candidatos a vereadores. Então, olha, a nossa demanda é essa. E o cara vai olhar o voto, ele não vai olhar para a demanda, né? Alguns eu acredito que tenham uma boa vontade, mas ele vai, então, bom, se eu não assinar, se eu não aderir a esse movimento, eu já diminuo a minha margem. na dor ou no amor. E aí esse cara vai, então eu acho que criando, sei lá, uma espécie de selo, de algo nesse sentido, em que o cara tenha que se comprometer com aquilo, eu acho que a eficácia, o êxito da causa de vocês, ela ganha mais força, né? Ganha mais possibilidade de realmente ser alcançado, né? Sim. Ainda mais em época agora de... o melhor, eu acho que é o melhor momento para se construir isso agora. Porque depois que o cara sentou ali, aí já... Só na próxima. Porque tem uma coisa que as ideias, elas têm um momento certo delas acontecerem, né? Se a gente for avaliar, só puxar um exemplo, né? O Bitcoin. O Bitcoin, se ele fosse criado, ou foi criado há um tempo atrás, mas nunca foi colocado em prática porque não tinha as ferramentas necessárias para... Então, assim, a gente tem uma janela de oportunidade agora que são 3 candidatos a prefeitos, né? Então, se você tem um leque de opções desses, trabalhem isso, né? Vocês podem trabalhar isso e os vereadores, que são agentes, são para-choque da população, digamos assim, os pré-candidatos, os candidatos eleitos que vão ser pré-candidatos novamente, eles também podem assinar, vocês podem abrir isso para todo mundo, né? Eu acho que vocês ganham força, tem outros grupos, como vocês mesmos estão apontando, leva essas ideias para esses grupos aí, e vocês, como detentores desse projeto, apresentam para as outras pessoas, e contem com a gente aqui também, para também assinar, também ajudar a divulgar, né? Eu acho que seria interessante. Pense nisso com carinho aí. E apelo ao poder público, né? Nós temos 3 candidatos a prefeitos aqui em Três Lagoas, doutor. E são da saúde, né? Nós teremos uma eleição de consultório nessa eleição, né? Consultório veterinário, não é veterinário, mas é um consultório. A gente tem 3 candidatos a prefeitos aqui. E os caras vão saber que não é uma causa específica. Não, eu acho que a demanda está bem clara, a população está apontando, tem grupos já trabalhando nisso, então seria a concretização de uma proposta que já vem acontecendo, independente do poder público. Quando a gente olha para a Cascalheira hoje, né, a gente sabe que são vários grupos que estão lá praticando esporte que já apontaram, a gente quer aqui. Quando uma estrada acontece numa rua qualquer, o asfalto chegou hoje, mas aquela estrada ela foi construída porque houve uma necessidade de alguém transitar por ali. Então, assim, todo momento está sendo apontado o caminho, né? As ruas acontecem nesse sentido, a mobilização social acontece nesse sentido. Então, vocês estão apontando, e assim, o poder público... Nós temos 3 candidatos, vou dizer até nominalmente, né? Doutor Cassiano Maia, doutor Paulo Veron e doutor Rui Costa, né? Então, de repente, só para apresentar aí essas propostas para essas pessoas aí. E a quantidade de vereadores aqui vai chegar próximo de 150 vereadores, né? Candidatos a vereadores em reeleição, então, de repente, é uma proposta que tudo é política, cara. Tudo na vida é política, não tem jeito. Não, você gostando ou não, você querendo ou não, política está envolvida em tudo da nossa vida, desde do parto até a última parte de terra que leva a gente à morte, né? Terminei de forma fúnebre, né? Filosofal, tá filosofando. Terminei de forma fúnebre, na verdade. Bad. Mas é isso, pessoal. Pra gente aqui, né? Da classe ABCD, né? ABCD. Acho que a gente foi bastante produtivo, né? A gente aprendeu bastante aqui. Temos licença poética para burrice e perguntar qualquer coisa. Gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês que nos mandou as perguntas, né? A parceria dos grupos de apoio, Grupo Independente, né? Da Causa Animal, e parabéns pelo trabalho. Verdade mesmo, parabéns pelo trabalho. Eu sei que não é de hoje, faz tempo já. Então gostaria de agradecer pela vinda, né, de vocês aí. Agradecimento especial para Michele Moretti, para a Melina, que está aqui nos bastidores também, participou com a gente aí, embora ela não sei se captou o áudio dela, né? Mas estava aqui o tempo todo ajudando a gente, né? Agradecer o Matheus, veterinário Matheus Duque, né? Duque, isso. Show. E a... Bruna Sobrenome? Rodrigues. Bruna Rodrigues. É isso, Enio?
É isso aí, gostei, foi bem produtivo. Acho que as ideias estão lançadas, né? A gente, quanto mais puder se agrupar e tentar achar o caminho, melhor, mais célere vai ser as resoluções. Perfeito. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela audiência, pela parceria, pela paciência. Tamo junto. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu.